Hoje mais cedo eu entrei numa live falando sobre a decisão, e eu vou falar também hoje. Decisão não, o voto do Gilmar Mendes, o que isso impacta realmente, a decisão de hoje, o voto de hoje para mim foi um dos mais importantes dessa votação, impacta demais o aspecto. Vamos começar no início. No dia... Deixa eu ver se eu tenho aqui a data. Foi protocolado um projeto de lei, eu não estou com a data aqui no dia certo, 2564 em 2020, que trata do piso salarial da enfermagem, começando ele no Senado. E esse piso salarial da enfermagem, esse projeto de lei, na verdade, é um dos que existem dentro do Congresso. E preparado para atingir a classe da enfermagem, e trouxe também outros projetos com ele. Um foi da farmácia, do farmacêutico. Nasceu também dessa iniciativa da enfermagem. Ponto. Começaram discussões em relação ao projeto de lei, na época, né, sobre a importância de ter uma representatividade no Congresso. Hoje, no Congresso que eu falo Senado e Câmara Federal, Câmara dos Deputados, só temos uma enfermeira, uma representante da enfermagem, que não necessariamente se apresenta e se titula como enfermeira. Isso, teoricamente, não seria problema em si, mas é um fato, é um dado. Então, esse projeto levou um certo tempo, né, para tramitar ali no Senado, vimos certas situações, e ele foi modificado. Bem, lá no início, a gente tinha algumas situações que geraram até confusões dentro das redes sociais, discussões, que as pessoas já batiam na tecla que não tinha uma fonte de custeio. Tinha outras situações também. Ele trazia a vinculação do piso com a carga horária de 30 horas. E quando ele foi no relatório final, saiu a carga horária de 30 horas. Isso foi prejudicial ao projeto de lei. À época eu falei sobre isso, que era prejudicial, mas as pessoas não entenderam o quão é prejudicial. Eu até falei no início que a carga horária era mais importante que o piso. Na época. Não questão financeira, lógico, mas questão estrutural. Para a enfermagem em si. Porque a carga horária da enfermagem ela pode ser até 44 horas. Que é o limite da Constituição. Tendo uma carga horária de 30 horas, a qualidade de vida do profissional ia ser diferente. Ele poderia ter 2 vínculos. Coisa que hoje tem e não tem uma condição de vida adequada. Então, quando ele foi aprovado com essa retirada das 30 horas. Beleza, todo mundo ficou bem entusiasmado, alegre, bacana, a enfermagem vai ter um piso, passou pelo Senado. Quem estava, vou falar uma coisa aqui, isso eu sei de gente que estava lá dentro do Congresso. Pessoas da enfermagem que me falaram. A entrada da enfermagem dentro do Congresso para pressionar senadores e deputados, seja em votação ou em reuniões, era muito dificultada. O que se representa para a enfermagem? A enfermagem não tem representatividade política. Existem 3 poderes. Executivo, que nessa ligação aqui é o presidente da República, o legislativo, o Congresso, e o judiciário. Nós estamos vendo lá o STF decidindo sobre isso. E esses 3 poderes, em regra, são independentes, mas existe uma regulação. E o legislativo, ele é fundamental para que possamos ter benefícios e conquistas. E o piso salarial era uma briga. Temos outras brigas, Rafaela, como, por exemplo, todo mundo tem descanso mínimo, por regra, 1 hora de descanso. Só que os hospitais liberam o funcionário para descansar, mas não tem cama, não tem quarto, não tem nada. Tá? Isso é para se rever com lei. Tem que ter uma lei para determinar isso. São coisas pequenas.
Outra, hospital particular, em sua maioria, o funcionário entra por trás e é revistado na entrada e na saída, só da enfermagem. Não pode usar elevador. Isso exacerba o direito do empregador sobre o empregado, mas não tem uma limitação por lei. Lógico que o público não pode intervir no privado, porém, em certas situações, extrapolam. Para você ver que não é só o piso, são outras coisas também. Outra coisa que tem para brigar no Senado. No Senado não, no Congresso. E o pessoal falou o seguinte, olha, a gente vai entrar para discutir, para fazer pressão, precisava de pressão realmente para entrar lá. Além da pressão lá dentro. Por quê? Não tem representatividade, não tem uma pessoa que vá facilitar a porta para abrir. O que Rodolfo Schneider, quem é do Rio de Janeiro conhece, acredito, ele apresenta o Jornal da Band Nacional, e ele é âncora do Band News Rio. Ele falou na quarta-feira sobre a manifestação que ocorreu no Quinta Dor sobre o piso. Ele falou o seguinte: nada mais justo de que responder financeiramente a quem cuida dos pacientes. Ele falou lá outras coisas e tal, falou umas besteirinhas, mas normal de quem é leigo. Porém, o piso, esse trâmite todo, foi muito bem estruturado, isso em palavras dele, tá? Para caminho eleitoral. À época também, em uma live que eu fiz lá no início, 2020, eu falei, olha, isso é eleitoral. Porém, é a oportunidade que a enfermagem tem para aproveitar o momento dentro da pandemia e conseguir alguma coisa. Tudo se conquista na política. Tudo se conquista na política. No papo, na conversa, no toma lá e dá cá. Lógico que dentro da legalidade. Gente, eu falei isso no início. Isso é questão política. Bacana, vamos aproveitar. Cara, se a enfermagem não conseguiu piso depois de uma pandemia, que não sei que mais de 1.000 profissionais morreram, salvando vida daqueles que estão negando, não vai conseguir jamais. Isso eu falei na época e repito hoje. Mesma coisa. A estruturação que foi para o Senado, que foi para a Câmara, né? E geralmente, né, as propostas começam na Câmara para o Senado. Dificilmente é o contrário. E foi ao contrário. A Câmara, os deputados federais, eles representam o povo. E o Senado, ele representa o Estado na organização, né? Agora nós temos eleição para deputado federal e temos eleição para senador. Vai ser trocado um senador e vão ficar dois. São 3 senadores, tá? E o que acontece? Essa relação de Câmara e Senado é muito mais próximo do que a gente imagina. Passou para a Câmara, demorou para ser aprovado e foi aprovado. Bacana, todo mundo feliz. E eu me lembro que eu falei, olha, a parte mais difícil vai ser agora. Na verdade, era depois da sanção do presidente. Que a sanção ia ter. Independente do presidente ou não. Porque se o presidente não sancionasse, eu até falei, é melhor o presidente não sancionar. Porque aí o Congresso iria sem veto. Tá? E eu falei também que eu não queria estar na pele do presidente. Eu não queria estar na pele do presidente. Porque ele ficou numa situação muito ruim. Porque, na verdade, para ele pouco importa a enfermagem. E eu não estou falando isso em questão de política, tá? Não é Bolsonaro, Lula, não é Ciro, não é Simone, nada disso. Por que para ele a enfermagem pouco importa ter piso ou não? Porque para ele é independente. Só que ele não poderia errar na questão econômica. Então ele tinha que trabalhar bem a questão econômica. Então ele vetou somente as atualizações econômicas do piso. Bacana. Até aí tudo bem, porque o Congresso poderia derrubar o veto. Assim como o Congresso poderia derrubar qualquer veto que ele fizesse. Ponto. Chegamos na sanção. Sancionou.
Fomos para a publicação, publicou, bacana, legal. O piso está valendo. No dia que foi sancionado, Rafaela, eu falei para algumas pessoas, em uma aula que eu fiz para os alunos, especificamente, o seguinte, falei, olha, já tem ação pronta para suspender o piso. Batata. À tarde, apareceu a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. 7222. O que seria isso? Uma ação para se declarar inconstitucionalidade da lei. E também o pessoal confundiu, né, as siglas, que até parece, né, confundiu Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos de Serviço, que é o CN Saúde, com o Conselho Nacional de Saúde. O pessoal começou a atacar o presidente do Conselho Nacional de Saúde, que é totalmente diferente. Uhum. E esse pedido da ADI tinha uma cautelar. O que é uma cautelar? É uma liminar para suspender a efetividade e a eficácia da lei. A eficácia da lei. E quem foi sorteado para ser o relator foi o Luiz Roberto Barroso. Roberto Barroso. Roberto Barroso. Eu vi que saiu aqui tem algumas notícias, né? Na internet falando justamente sobre isso, e aí ele fala justamente dessa inconstitucionalidade. Mas é inconstitucional sobre que aspecto, Bruno? Explica isso pra gente. O pedido deles, né, foram como eu posso explicar, repartido em vários durante o processo deles. A petição deles foi dividida em vários. A primeira coisa seria a questão formal do nascimento do projeto de lei. Que se envolve o piso, deveria nascer no Executivo e não no Legislativo. Ocorreu a PEC antes para poder mudar a Constituição e poder ter essa validade. Mas mesmo assim, né, deveria ter uma validade, você ia passar, não teria muita questão, eu não vejo problema nisso. O que eles vieram falando? Só pegar aqui um trecho. Porque de todos os votos que tivemos no STF, o mais trabalhado foi o do Gilmar Mendes, que veio hoje. Então ele separou 3 pontos que eles intensificam como que seja inconstitucional. Até botei aqui no meu Instagram hoje os 3 pontos da votação dele. O primeiro é esse que eu falei, e passaria tranquilamente, não tem problema. O segundo, da aparente violação ao Pacto Federativo. O que seria isso? A diferença das federações, dos municípios, por exemplo, o que ganha, o que recebe, o que tem em São Paulo de dinheiro é diferente do que tem no município do interior do Rio. O que tem de dinheiro no município do Rio é diferente do que tem no interior do município, sei lá, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, capital, né, município, Campo Grande, tem muito mais dinheiro do que um interior do Rio Grande do Sul. Então, essa questão aqui pesa. Tá? Tanto que o Gilmar Mendes falou, olha, não cabe na cautelar essa análise. Ele falou, não cabe na cautelar essa análise, mas futuramente tem que ser discutido. Abriu os olhos isso. Por quê? Mal ou bem, Gilmar Mendes já está fundamentando uma possível decisão contrária. E ele falou o seguinte também. Não tem dotação orçamentária, não tem prévia orçamentária sobre isso.
Tá? Mas isso no contexto do servidor, isso no contexto do servidor público, né? Sim, a gente está falando do sim, do repasse. servidor público e tal. Na questão do particular, caem também ele fala sobre o fechamento de leite, o repasse de verbas do SUS para instituições particulares que recebem do SUS. Eu não sei se é verdade, eu vi uma palestra que 90% das instituições particulares recebem algo do SUS. Instituições filantrópicas, isso na decisão dele. Eu coloquei até a decisão inteira no canal do Telegram. Eu acho legal o pessoal ler, principalmente a conclusão. Né? A que ele se refere ao setor privado. Olha só que interessante. No que se refere especificamente ao setor privado, parece imprescindível que um piso nacional como que se saia, leve em consideração as diferenças sociais e econômicas que existem nas regiões do Brasil. O mesmo piso no estado de São Paulo pode afigurar-se impraticável em outros estados que são abastados. Então ele fala, olha, um hospital de São Paulo ganha muito mais, tem muito mais renda do que um hospital particular aqui no Rio, sei lá, em Niterói. Ele não está errado. Só que, Rafaela, fazendo uma matemática e esqueci o nome da palavra, uma análise contrária da decisão do Gilmar Mendes, ele está falando aqui para o pessoal, olha, o piso tem como ser aprovado, mas o Congresso tem que fazer algumas alterações. Está entendendo? Olha, tem que prever o orçamento de onde vem. Se prever o orçamento de onde vem, pode ser que... Tá? O que as instituições particulares elas querem? Elas querem uma tributação diferenciada. Porque quem é servidor público e tem dois empregos, não precisa ser servidor público, tem 2 empregos, que passa da média e vai pagar 27%, se tiver 2 empregos, ele vai pagar 5 mil a 8 mil reais. 5 mil não, né? 5 mil a 15 mil reais de imposto de renda no início do ano. Fora os descontos que ele tem durante o ano. Imagina esses hospitais, quanto que não vai de tributo? Tá? O ICMS foi feito uma ação eleitoreira para diminuir o ICMS sobre gasolina. Isso foi ótimo para nós. Foi ótimo para o Rio de Janeiro, principalmente, para São Paulo, nem tanto, que o governo lá não aderiu. Que é em volta do imposto. Na minha opinião, isso é minha opinião, posso estar errado. Essa briga também eles entram não somente por causa do piso em si. Eles estão aproveitando alguma coisa, essa é a briga do piso, para uma paulada matar 2 coelhos. Tá? Isso é uma questão muito bem trabalhada. Qual é o escritório que está lá no STF? É um escritório específico de STF. É um escritório específico de STF. Eles contrataram quem sabe o caminho para se conseguir alguma coisa. A medida cautelar que foi deferida pelo Barroso em pleno domingo, na verdade não foi domingo, foi bem antes, só que liberaram no domingo, causou menos impacto, porque foi domingo para eles, né, mais impacto para a enfermagem, não poderia ser feita sozinha, e foi feita de maneira que levasse a discussão para o plenário, que foi um plenário virtual, que vai acabar amanhã, que já morreu hoje. Está 7-3. Só falta o voto da Rosa Weber. Então, dissecando isso no final, está suspenso o piso, apesar de toda a batalha que a enfermagem passou nisso. E recebemos ontem uma grande pancada. A enfermagem recebeu uma grande pancada com a limitação de porcentagem para greve. O que é isso? Só podem
entrar em greve 10% do número de profissionais. 90% tem que continuar trabalhando. Em um grupo de 10 funcionários, somente um poderá ir. Isso não é greve. Isso não é greve. Isso já está preparado. Essas ações já estavam todas preparadas, aprontando já uma possível tomada de decisão. Eu sou contrário à greve nesse sentido. Todo mundo que me conhece tempo sabe que eu sou contra a greve ativa e eu sou contra funcionário CLT fazer greve. Porque isso se volta contra o funcionário, não tem jeito. O profissional, o empregador particular, ele pode mandar embora a qualquer momento, desde que pague as verbas devidas. Se ele olhar para sua cara e falar, vai embora, acabou. Ele não precisa manter o vínculo do trabalho. Mesma coisa. O funcionário não pode ter carga horária alterada sem antes acordo prévio. Não, eu sou contra a greve ativa, sou a favor da greve passiva. Mas isso está na CLT que tem que ter acordo. Gente, se ele quiser mudar a carga horária e o funcionário não quiser, ele fala, ó, beijo, passo no RH, o próximo, ele muda a carga horária. Carga horária máxima de 44 horas. Tá? É uma situação complicada que vivemos. É uma situação que a gente... hoje, eu falei... eu fiz uma primeira live que eu fiz no canal do Telegram hoje. Eu consegui fazer uma live, descobrir como é que faz. E eu falei com o pessoal, cara, hoje foi um dia que ficou instituído dentro de mim que o que eu já tinha aprendido, mas não levava para a prática. A representatividade da enfermagem é zero. É zero. É zero. E, Rafaela, o responsável por isso somos nós. Eu e você e o centro e poucas pessoas que estão assistindo essa live agora aqui e vão assistir depois. Sabe por quê? Nós que colocamos os políticos lá dentro. Entendeu? Nós não podemos mexer no STF, mas podemos mexer em quem faz o jogo rodar. Né? A gente tem que mudar com isso. Quantas vezes aí o pessoal ficando feliz porque vota em palhaço, vota em ator, vota em médico, vota em empresário. Entendeu? Nós não temos representatividade nenhuma. Nós não temos uma pessoa no Congresso que bata lá no judiciário, na porta, e fale assim, ó, vamos conversar? Porque isso, gente, acontece. A relação entre os poderes acontece. Tanto acontece que eu sempre falei isso, Rafaela, e parecia um pouco de maluco, e eu fui muito criticado quando saiu o projeto de lei, eu falei bastante, fui um pouco cancelado na rede, porque eu falei o seguinte, nós não temos representatividade. A nossa briga no Congresso é zero. Aí o povo brigou, né? Por quê? Essa semana passada, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele foi conversar com o Barroso para tentar intermediar. Dali que saiu uma reportagem do Barroso, uma manifestação dele, dizendo que ele não é contra o piso. Tá? Ele é contra o impacto que o piso vai proporcionar. Ele quer tomar a decisão correta. Entre nós, ele não está errado. Entre nós, ele não está errado. Porém, ele poderia esperar e avaliar todo mundo. Das 5 instituições que ele pediu opinião, as 5 foram favoráveis a cancelar, a cautelar e manter o piso. Então, nós estamos numa situação seguinte. Outra coisa interessante também é um dado. Você sabe qual vai ser o impacto financeiro com o piso em relação aos entes públicos? Ao federal, por exemplo? Tu tem noção? Não. Em dinheiro, em espécie, é muito. Uma porcentagem é 0,04. 0,04. Teve uma reportagem que o impacto no Brasil inteiro seria em torno, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Seria de 20 milhões. Vou dar um exemplo, seria de 20 milhões.
o que se foi constatado de desvio de dinheiro no Brasil, se eu não me engano, em 2022 ou 2021, ultrapassaria o dobro do impacto financeiro do piso. Eles não estão preocupados com o impacto financeiro do piso. Isso que nós temos que perceber. Eles não estão preocupados com o impacto do piso. Não estão. A guerra ali é outra. Estão aproveitando o piso somente como manobra. Nesse momento, tá? Nesse momento agora que está no STF. Então, gente, estamos numa situação difícil. Agora, é tipo quem vê futebol, aquele que a gente... São 2 jogos, sai perdendo o primeiro jogo e tem que virar no segundo. E os 2 melhores jogadores estão machucados. Então, assim, eu fiz uma análise jurídica e política também, desde o nascimento até o momento atual, para a gente pegar e estruturar. Se não é um impacto financeiro, porque assim, eu até posso compreender que falando assim de forma muito leiga, né? Eu achei ótima essa análise que você trouxe, cronológica, inclusive, de todo esse processo dessa lei, mesmo que de forma resumida, para a gente poder entender como que funciona isso. Mas uma dúvida assim que eu acho que algumas pessoas podem estar se perguntando. Se não é um impacto financeiro para o governo, a questão do piso da enfermagem, então o que está por trás disso? Se é 0,04% desse repasse, né, que o governo federal faz para estados e municípios, enfim, que a gente sabe que é proporcional, enfim, tem respeitando aí as esferas, né, governamentais. Se não é um impacto financeiro, o que realmente é preocupante nesse sentido? É o impacto que vai gerar nas instituições particulares e no jogo político que está havendo nisso. Não tem outra explicação sobre isso. Quem realmente está por trás da briga não são, enfim, as questões instituições públicas em si. Porque pode muito bem reverter isso com outras questões orçamentárias. Que a gente vê acontecendo a rodo no Brasil. O que rola de dinheiro para emenda, a rodo. Entendeu? Não tem como a gente classificar isso, né, como uma coisa normal. É difícil, entendeu? É difícil.